qual é a perspectiva do senhor para essa pandemia que dizem pode avançar 2022, 2023 e assim por diante? Olha, o próprio conceito de pandemia já requer uma articulação, uma coordenação, uma estratégia global para conter o avanço do vírus no mundo inteiro. Se isso sempre foi verdade, hoje, no mundo altamente conectado, não só conectado via as redes, é evidente, via tecnologia, mas conectado comercialmente, culturalmente, do ponto de vista do turismo. Hoje as conexões são intensas, comerciais, entre as nações, entre os países, entre os povos. Então, isso ficou claramente demonstrado nesse processo da pandemia, quando, do início, em uma cidade chinesa, em pouco tempo, estava no mundo inteiro, dado as diversas conexões existentes de comunicação com todas as cidades, todos os países. Então, se já é necessário, e muito necessário, uma coordenação global, é indispensável uma coordenação nacional de cada país. Uma unidade na ação, não precisa necessariamente, eu vejo às vezes falsas polêmicas. O Brasil é um país continental, não precisa ter uma medida única para o país inteiro? Lógico que não precisa. Se no estado da Bahia nós adotamos, ao longo da pandemia, estratégia de regionalizar a ação, você imagina um país continental como o nosso. Isso não significa que não deva existir ou não fosse imprescindível a existência de uma coordenação nacional, de uma articulação com intervenções que só o governo federal poderia fazer. E hoje, infelizmente, o Brasil caminha, na minha opinião, em poucas semanas nós alcançarmos 400 mil óbitos, ultrapassamos, eu diria, rapidamente e passando numa velocidade grande os 300 mil óbitos e vamos em direção aos 400 mil. Em poucas semanas esse número será alcançado, infelizmente, dado essa tragédia de ausência completa do governo federal. Eu diria que não é só omissão, porque se fosse apenas omissão já ajudaria muito o combate da pandemia. Teria facilitado o trabalho de governadores e prefeitos, porque não só foi omisso, como sempre que pôde atrapalhar, tentou e muitas vezes conseguiu atrapalhar. Então, eu diria que o maior aliado do vírus foi o próprio governo federal, que ajudou a disseminar o vírus, estimulando condutas e comportamentos impróprios para um momento de pandemia e impedindo que ações de coordenações nacionais ou ações preventivas fossem utilizadas. E aí, para facilitar quem está nos acompanhando, eu vou dar um dado concreto, que na primeira semana, nas primeiras semanas que o vírus chegou aqui na Bahia, nós montamos uma força-tarefa, uma equipe para monitorar, aliás, como o planeta inteiro fez, a chegada das pessoas no aeroporto, medir a temperatura, se a pessoa estava com febre, oferecia um exame naquela hora, um teste rápido para a pessoa saber se estava com vírus ou não. Se tivesse com vírus, informava a pessoa, orientava para fazer quarentena e informava os passageiros que tinham chegado naquele voo com uma pessoa, até porque todos têm o direito de saber que acabaram de viajar com alguém contaminado no avião, que naquela época, inclusive, nem tinha o uso de máscara propagado pelas autoridades sanitárias mundiais. E imagine você que está nos acompanhando, quem foi que entrou na justiça questionando que a Bahia fizesse triagem no aeroporto? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ou seja, a agência que deveria cuidar da saúde dos brasileiros, da prevenção da pandemia, foi a que agiu no sentido de impedir. E qual era o argumento? Não, aeroporto de Salvador é responsabilidade da Anvisa, o Estado está usurpando uma tarefa da Anvisa. Eu digo, não seja por isso, toma que façam a tarefa. Mas nós não temos pessoal, não temos capilaridade para fazer, então me permita, me delegue que eu faço. Não, nem vou fazer e nem vou delegar que seja feito, ou seja, continuar a partir dali milhares de pessoas chegarem contaminadas, sem saber, muitas delas que estavam contaminadas, porque pessoas às vezes estavam sintomáticas ou estavam com febre leve e espalhando o vírus numa velocidade gigantesca. Então, por isso que eu digo que vivemos essa tragédia
pela ausência e pela ação direta do governo federal e dos seus órgãos diversos. Temos tempo para esperar até 2022 a eleição, governador, ou é caso de impeachment agora para ter um governo, sei lá, um governo de reconciliação nacional, não sei se esse é o nome, mas enfim, um governo de união nacional. O que o senhor acha? Olha, o problema são sempre as circunstâncias políticas, se você tem ou não, porque não é por votação popular que hoje já passa de 50% a sua rejeição. Então, não é uma votação popular que você faça saber se ele fica ou não. Você precisa de apoio institucional, legal, dentro do parlamento, para poder fazer a obstrução do presidente. E eu acho que as circunstâncias políticas, nesse momento, necessariamente não estão dadas, porque o parlamento joga para ganhar, eu diria, força para seus parlamentares no conjunto das ações, emenda parlamentar, recursos, etc., e isso vão encostando o governo contra a parede. O fato é que nós temos, eu não tenho dúvida em afirmar isso, e olhe que aqui eu vou falar de vários governos que passaram ao longo da história do Brasil, da história recente do Brasil. Não tenho dúvida em afirmar, independente se os governos foram de esquerda ou de direita, que este é o pior governo da história recente do Brasil, eu diria dos últimos 50 anos do Brasil, não tenho dúvida em afirmar isso. A incompetência mata. A falta de aptidão para governar, falta de capacidade para governar, não conhecer o país que está governando, não conhecer nenhuma área de governo, provoca o caos que nós estamos vivendo. É desastre na economia, aumento do desemprego, aumento das pessoas pobres ou extremamente pobres, enfim, a imagem do Brasil. Outro dia eu estava conversando com um gestor de uma multinacional, disse que a imagem do Brasil está no chão, né? Aí ele dizia, não, no chão não, governador. Se estivesse no chão estava bem, está no subsolo. Nunca teve tão ruim a imagem do Brasil no mundo inteiro. Então, é um processo, eu diria, de verdadeira reconstrução do Brasil que precisará ser feito, porque o desastre é grande em todas as horas, é uma completa incapacidade de governar, incompetência para governar, é com isso que nós estamos lidando. Governador, como que está a situação dos estoques na Bahia para os insumos necessários para intubação, oxigênio, que é um problema que parece que estamos aí a médio prazo teremos que enfrentar? Olha, todos os estados, é evidente, nenhum estado está confortável, esse é um dos problemas que nós havíamos apontado. Isso é meio que elementar. Há alguns meses atrás, os secretários estaduais, em reunião com o Ministério, sinalizaram que estavam tendo dificuldade na aquisição, uma dificuldade dupla. Primeiro, dificuldade no preço, porque é evidente, quando isso é o beabá da economia, né? Se você coloca 5.000 e tantos municípios, mais 27 estados, para concorrer entre si pelo acesso àquele medicamento, o que é que vai acontecer com o preço? Vai disparar, é o que aconteceu. Então, estados e municípios passaram a comprar mais caro, fruto da própria concorrência entre os estados com municípios, os municípios com outros municípios e com o mercado privado. Então, todo mundo disputando os poucos medicamentos, o preço subiu. Segundo, em algum momento ia faltar, de fato, como está faltando, produção nacional insuficiente para vários tipos de medicamentos. E lá atrás, os secretários sugeriram que a OPAS, que é a organização vinculada à ONU, que atua na área de saúde para as Américas, pudesse ajudar o governo brasileiro a fazer essa aquisição no mercado internacional. E a OPAS fez uma mobilização internacional grande, deixou tudo pronto, botou a bola na marca do pênalti, sem goleiro, na hora de chutar para fazer o gol, sem goleiro. O Ministério da Saúde disse, não, a orientação é não comprar nada, não fazer nada, e todo o trabalho feito foi perdido. Agora está se tentando recuperar, e a OPAS, mais uma vez, está ajudando para que o Brasil faça aquisição internacional desses insumos, que é o beabá de uma coordenação de pandemia, é você garantir insumos básicos. Mas nem o beabá, que precisa apenas desenhar a letra que já está escrita, o governo consegue fazer como não fez na compra de insumo, e agora está correndo atrás do prejuízo. Eu diria que, no caso da Bahia, nós não temos um colapso em dias, mas é evidente que não temos estoque por um longo prazo
o tempo que vai durar a pandemia, e é necessário uma intervenção federal, uma compra conjunta. Isso fixa o preço, fica mais barato para a sociedade e garante o volume proporcional que cada município e cada estado precisa, porque na corrida pelo que está faltando, alguns terminariam ou terminaram comprando um pouco mais do que precisava, com medo de faltar o produto, o que necessariamente antecipou a falta para outro município ou para outro estado. Então, é por isso que é urgente e necessária essa coordenação nacional para ter um equilíbrio no uso desses insumos. Governador, o senhor teve um papel muito importante na questão da vacina Sputnik, que depois a gente ficou sabendo que os Estados Unidos fizeram pressão, mas a Sputnik ainda não recebeu a aprovação da Anvisa. O senhor acha que tem aí o dedo do governo federal? É realmente uma questão técnica? E como é que estamos para essa? A situação agora eu considero irreversível. Assim, em um minuto para falar dessa história, nós tentamos, o ano passado, o que o governo federal devia ter feito, a Bahia fez. Nós fomos atrás de laboratórios, facilitamos ao máximo, a Pfizer fez a fase 3 aqui, nós fomos atrás de laboratório chinês, laboratório russo. Para quê? Para fazer parceria científica com as nossas universidades, nossos laboratórios e com nossos hospitais dessas pesquisas da vacina. E, ao fazer essa parceria, você ganhava um canal privilegiado de diálogo com esses laboratórios, já para lá atrás fazer interlocução para a aquisição dessas vacinas. E nós, então, fizemos essa interlocução para que a Rússia fizesse a fase 3 da Sputnik aqui no Brasil. E fomos ajudando junto à Anvisa com documentação. Em um dado momento, eles disseram, olha, nós estamos sentindo que a Anvisa não tem interesse em viabilizar a fase 3 aqui, é uma corrida de obstáculo. Nós já conseguimos aí em outros países da América, México, Argentina, Paraguai, Uruguai, mais facilidade, nós vamos fazer nesses outros países e não desistimos de fazer no Brasil. E nessa oportunidade eu cheguei e disse, olha, mas como é que a gente fica? A gente ajudou, divulgou, tal, a gente queria pelo menos um pré-contrato com vocês para aquisição das vacinas. E eles disseram, nós fazemos. E fizeram naquele momento com a Bahia um pré-contrato de 50 milhões de doses, em dezembro. E eu ofereci essas doses ao governo federal, ao Ministério da Saúde. Disse, olha, a Bahia não faz questão de ter exclusividade, eu nem faço questão de ter ganho político com isso. Toma aqui, vocês assumem o contrato. Agora, agilizem a aprovação, que eles colocam até março 50 milhões de doses. Em setembro, a imprensa isso divulgou largamente, a Pfizer já tinha oferecido. E, na época, eu me reuni com a direção internacional da Pfizer e eles disseram, governador, o governo federal desistiu. Se a Bahia ou o Nordeste quiser comprar, nós temos as doses. E a gente já entrega no início do ano. Eu disse, a Bahia quer, nós temos recurso, mas eu não posso legalmente comprar, porque não tem um marco legal que nos possibilite fazer aquisição. Só o governo federal pode comprar e só a Anvisa pode aprovar o uso. Querer, nós queremos, recurso não sobra, mas a gente se vira para comprar, mas eu preciso de autorização legal. Então, o governo federal rejeitou 70 milhões de doses em setembro da Pfizer e rejeitou fazer aquisição, naquela época, dos 50 milhões da Sputnik. Nós estamos falando de 120 milhões de doses, dividido por duas, que são duas doses, seriam 60 milhões de brasileiros imunizados até o mês de março, estourando abril, já teria sido imunizado, aplicado 60 milhões de brasileiros. E por que isso não aconteceu? Porque o governo federal não quis comprar vacina naquele momento. E tem uma sucessão de vídeos aí do presidente, primeiro, fazendo deboche com a vacina chinesa, segundo, entrando numa briga pessoal com o governador de São Paulo, como se a saúde do povo brasileiro, ou a vida do povo brasileiro, tivesse que se submeter a seus caprichos ou suas brigas pessoais com quem quer que seja. E mesmo a vacina a chinesa, a Coronavac, que hoje é responsável por 80% da vacinação no Brasil, não teria acontecido se não fosse a persistência do Butantan e do Estado de São Paulo. Então, infelizmente, o Brasil hoje paga um preço caríssimo e paga com muitas vidas, porque o governo não comprou vacina no momento que os laboratórios estavam oferecendo ao governo brasileiro. Duas perguntas finais, governador. Rapidamente, na questão do soldado, do que aquele episódio que aconteceu, que foi explorado pelos bolsonaristas. Afinal, qual era o problema do soldado? Ele estava ali protestando realmente contra o comércio ou ele teve um problema
psiquiátrico? O que vocês conseguiram definir o que aconteceu ali? Olha, eu determinei uma investigação para esse caso, uma investigação especial, com um delegado especial e junto com a inteligência da Polícia Militar. Isso vai ser apurado de forma detalhada, todas as circunstâncias que levaram a acontecer aquele episódio, todas, e eu não quero especular. Eu considero que o soldado é uma vítima. Ele é uma vítima desse ambiente de ódio que dominou o Brasil, de uma verdadeira seita que virou esse comportamento daqueles que seguem o presidente da República. Eu não digo isso que é um grupo político, eu entendo eles como uma seita, alguém que cria um mundo paralelo e vai defendendo esse mundo paralelo como se ele fosse real, né? E esses seguidores dessa seita terminaram por querer caracterizar esse episódio como um episódio político e transformando em uso político eleitoreiro, deputados que são vinculados ou políticos que são vinculados a essa seita, querendo fazer uso político da dor da família, da tragédia naquele momento, e uso inescrupuloso daquela situação, e tudo isso será apurado dessas circunstâncias e, eventualmente, querendo transformar num suposto herói que teria feito isso para contestar os atos de isolamento social, os atos de contenção para garantir o isolamento social. Infelizmente, há anos atrás, quando a gente assistia aquelas imagens trágicas do Estado Islâmico, decepando a cabeça das pessoas, ou mesmo pessoas se explodindo com bombas, a gente se perguntava como é que as pessoas chegam a um nível de vinculação com uma seita para achar que esse, de fato, é o desejo de Deus, de achar que alguém tem que explodir a si e aos outros, de alguém decepar, e isso está servindo a Deus. Como é que isso é possível? E hoje a gente vê esse ambiente presente em alguns seguidores dessa seita, de uma verdadeira comemoração ou transformação da vida de um ser humano que foi perdida num episódio trágico, que poderia ter morrido civis naquele episódio, porque nitidamente as circunstâncias que levaram ele a fazer isso não estão definidas, mas nitidamente ele estava com um transtorno psíquico naquele momento. Pelo menos as pessoas que são treinadas, são especialistas, eu vi entrevista inclusive de psicólogos, de pessoas, todas são unânimes em afirmar que naquele momento ele estava vivendo um mundo à parte e sem conexão com o mundo real. Uma pessoa que estava com um fuzil, uma arma de guerra, e que rodou quase 600 quilômetros, 500 e tantos quilômetros para chegar. Ele não trabalhava na capital, ele não saiu do seu posto e foi para o Farol da Barra, ele rodou quase 600 quilômetros com seu carro, com fuzil, com armamento dentro do carro, atravessou o ferry-boat, ou seja, teve contato com crianças, com civis durante esse período todo, deu tiro para cima, e um especialista da polícia estava me dizendo que um fuzil daquele, a altura que a bala sobe, quando ela desce, ela tem quase o mesmo poder de fogo que alguém atirar na pessoa. Então, uma bala daquela, não, ele atirou para cima. Se cai na cabeça de alguém ou pega em alguém, teria uma força equivalente a uma bala e poderia matar as pessoas. Então, ou seja, disparando tiro ao esmo, com um poder de fogo enorme, e a essa altura eu até me solidarizei com os outros policiais que participaram daquele ato, porque aqueles tiros poderiam ter estourado a cabeça de um policial, coitado, que é pai de família, seus filhos estavam em casa esperando ele voltar, e ele ali defendendo, contendo aquela situação para defender a sociedade, poderia voltar num caixão para sua família sem ter nada a ver com aquilo, apenas porque estava contendo aquela situação. Então, tudo isso vai ser, eu diria, investigado, mas isso é um bom sintoma para a sociedade brasileira perceber para onde eles estão levando o Brasil. Eu disse há 2 anos que eu digo para os baianos, eu não conheço sociedade no mundo, na história da humanidade, que tenha conseguido alguma coisa com a disseminação do ódio, da violência. Eu não conheço. O ódio e violência, quando dominou nações do mundo, só levou à tragédia e à morte de milhares de pessoas. Olha a Alemanha, o que foi? A Alemanha nazista. O ódio dominou
parcela da sociedade e o governo se aproveitou daquela disseminação através de uma comunicação específica na época nazista. E o que aconteceu com a Alemanha? Foi completamente destruída, morreram milhares de alemães, de todas as famílias. Você tem na história de todas as famílias da Alemanha um morto na guerra, ou seja, uma tragédia completa. Eu não conheço na história da humanidade a nação do mundo, o povo que tenha se desenvolvido, criado uma ambiência de ciência, tecnologia, educação, saúde, progresso, emprego, renda, com ódio, com violência. Eu não conheço. Então, isso só está levando para afundar o Brasil. Incapacidade de governar, incompetência é substituída para tentar abafar, esconder a incapacidade de governar, discursos de ódio, notícias falsas, uma avalanche de notícias e de ataques falsos aos governadores para tentar criar uma espuma, uma nuvem em torno da incapacidade de governar minimamente que seja o nosso país. Pergunta final, governador. Dia 14 de abril, o plenário do STF se reúne para julgar a decisão do Edson Fachin. Então, o plenário pode confirmá-lo ou não, e isso influencia no futuro do ex-presidente Lula. O nome do senhor também vem sendo muito falado como possível candidato do PT pela sua gestão na Bahia em 2022. O senhor se coloca como candidato para 2022? Olha, eu acho e espero, torço, que seja feita justiça. E, para se fazer justiça, tem que se restabelecer todos os direitos políticos de cidadania ao presidente Lula. Isso eu digo e sempre repeti ao longo de todos esses anos. Qualquer pessoa, de um trabalhador rural, uma empregada doméstica, um motorista de ônibus, ele tem direito à justiça, a ser julgado como qualquer outro. Ele não pode ser perseguido porque ele é evangélico ou é católico. Ele não pode ser perseguido porque ele é de um partido A ou do partido B. Então, ele tem que ser julgado pela justiça de forma isenta, independente. E tudo que não houve nesse processo do Lula foi justiça, foi independência. E hoje está mais do que transparente, mais do que claro, que aqueles que houve uma verdadeira combinação, uma articulação que envolveu as instituições, ou pessoas das instituições judiciais, o Ministério Público, o Judiciário, para perseguir, condenar, comemorar, enfim, algo nefasto e com relações, inclusive, com uso financeiro de ganhos que alguns deles compartilharam com palestras, ou com horas extras, ou com diárias. Até eu vi uma matéria essa semana que falava de que alguém recebeu diária, mais de 300 mil diárias, morando na própria cidade. Então, enfim, houve ganhos econômicos, inclusive, para quem participou daquele processo. O que não houve, está mais do que comprovado, foi justiça. E eu acho que o presidente merece ser julgado como qualquer outro brasileiro, com justiça, com independência. Se alguém algum dia aparecer alguma prova, que condene e ele cumpra o eventual erro cometido. Como até hoje, passados 6 anos, não apareceu nenhuma prova, mais do que justo que o processo seja reiniciado para ele ter um julgamento justo e, com certeza, na ausência de prova, ser absolutamente inocentado, e ele tem todas as condições de reorganizar o nosso Brasil. O Lula já provou que é um homem conciliador. O governo dele foi um governo de conciliação nacional, não foi um governo de conflito. O empresário ganhou muito dinheiro, o pequeno empresário virou médio empresário virou grande empresário, as empresas cresceram, o emprego aumentou, ou seja, houve um ganha-ganha na sociedade brasileira, onde todos se beneficiaram daquele momento de ascensão. E eu gosto de citar sempre esse relatório do Banco Mundial, e eu sugiro que você, se não leu, leia, um relatório do Banco Mundial chamado A Década de Ouro do Brasil. Você pode pesquisar na internet, você vai achar, tem 2 versões, uma de resumo e outra mais densa. Tem muitos relatórios, é fácil a leitura, não é aquele economês chato, não. Você vai ver lá que o Banco Mundial, que é um banco de perfil conservador, não é um banco vinculado a ideias muito progressistas, não, um banco conservador, ele classifica esse período como a década de ouro da história recente do Brasil, porque em qualquer que seja o indicador que você considere econômico, social, de saúde, de infraestrutura, nunca se cresceu tanto
como se cresceu nesse período do governo Lula. Se você for olhar o número de universidades abertas, o número de escolas técnicas abertas, o número de postos de saúde construído, o número de estradas feitas, o número de moradias feitas, nunca se caiu tanto a mortalidade infantil, enfim, tem números que sustentam claramente, com dados, com informações, que foi a melhor década da história brasileira. Então, ele tem condições de voltar e reunir de novo o Brasil, afastar completamente esse sentimento de ódio, de polarização, de xingamento, de calúnia e mentira, e das famílias, eu diria, poderem voltar a se encontrar. Tem coisa mais bonita do que aqui na Bahia, e um torcedor do Bahia, uma torcedora do Vitória para o estádio junto, torcer, com as famílias irem juntas, torcer, independente se elas são católicas ou evangélicas, se elas são torcedor do Bahia ou do Vitória, qual o problema que tem isso? As pessoas, a divergência, o diálogo é importante, e o que faz, eu digo sempre aqui para a população, o que faz um jardim bonito é a sua diversidade de cores, né? Quanto mais florido é um jardim, mais bonito ele é. Assim também é uma sociedade diversas de opiniões religiosas, culturais, políticas, de comportamento. Mas um país é isso, um país é para unir as divergências através do diálogo, do debate, às vezes, o debate às vezes acalorado, acirrado, mas não um debate na calúnia, no ódio, na violência. Isso não constrói absolutamente nada e ele tem totais condições, eu diria, de liderar esse processo. E eu quero ajudar muito, porque tenho 4 filhos, tenho uma neta, e quero que meus filhos e meus netos possam ter um país muito melhor para eles viverem, assim como eu desejo para todos os filhos e todos os netos do Brasil, que eles possam ter um país. O Brasil é um país rico em possibilidades, está perdendo o bonde da história, e nós precisamos recuperar esse tempo perdido, e vamos fazer, com fé em Deus.